Na manhã em que foi expulso da fazenda Bela Aurora, Vicente não percebeu de imediato que sua vida estava sendo arrancada pela raiz. O dia parecia comum demais para algo tão definitivo. O sol subia preguiçoso por trás dos eucaliptos, o cheiro de terra úmida ainda pairava no ar, e o barulho distante do gado era o mesmo de todas as manhãs da sua infância. Tudo ali parecia intacto, como se nada fosse mudar. E talvez fosse exatamente por isso que a ordem veio tão fria, tão direta, tão sem explicação, como se para a família aquilo não fosse um rompimento, mas apenas uma limpeza necessária. Ele foi chamado até a varanda da casa principal, e bastou olhar os rostos ali reunidos para entender que não se tratava de uma conversa comum. Seu tio Ramiro estava de pé, imóvel, com os braços cruzados e o olhar duro de quem já decidiu tudo antes mesmo de ouvir qualquer resposta. Ao lado dele, tia Eulália mantinha a postura rígida, o rosto fechado em um desprezo antigo, quase confortável. Mais atrás, seus primos observavam em silêncio, com aquele tipo de curiosidade cruel de quem assiste a algo que já esperava acontecer. Vicente subiu os degraus devagar, sentindo o peso invisível daquele momento antes mesmo de entender as palavras que viriam. Você vai embora hoje. A frase não foi dita com raiva. Nem com pressa. Foi dita como se fosse óbvia, como se já estivesse decidida há muito tempo e só agora estivesse sendo comunicada. Vicente demorou alguns segundos para reagir. Não por falta de entendimento, mas porque a mente, às vezes, se recusa a aceitar algo que não faz sentido. Ele olhou para o tio, depois para os outros, esperando algum tipo de explicação, qualquer coisa que justificasse aquilo. Como assim, embora? Mas não houve explicação. Só julgamento. Disseram que ele não servia. Disseram que dava prejuízo. Disseram que já tinha passado tempo demais ali. Palavras que, juntas, pareciam ensaiadas, repetidas tantas vezes que já tinham perdido qualquer conexão com a verdade. Porque Vicente sabia, no fundo, sempre soube, que aquilo não era sobre trabalho. Não era sobre comportamento. Não era sobre erro. Era sobre outra coisa. Algo que nunca foi dito em voz alta, mas que sempre esteve ali, escondido nos silêncios, nas conversas interrompidas, nos olhares trocados quando ele se aproximava. Quando a mochila foi jogada no chão diante dele, a realidade finalmente se impôs. Suas roupas. Suas poucas coisas. Separadas, organizadas, como se ele já tivesse sido removido daquela casa antes mesmo de chegar ali naquela manhã. Aquilo não era uma decisão repentina. Era o fim de um plano antigo. E foi nesse momento que a lembrança da mãe veio. Rosa. A única pessoa que, dentro daquela casa, nunca olhou como um erro. Vicente ainda lembrava do jeito que ela falava baixo, como se sempre houvesse alguém ouvindo, mesmo quando estavam sozinhos. Lembrava das mãos dela, sempre ocupadas, sempre quentes, sempre tentando manter algum tipo de normalidade dentro de um lugar que claramente não era normal. E, acima de tudo, lembrava do dia em que ela o puxou pelo braço, com urgência, perto do pomar dos fundos, e disse algo que ele nunca conseguiu esquecer. Se um dia te tirarem daqui, vai para a velha casa. Na época, ele não entendeu. No dia seguinte, ela morreu. Disseram que foi acidente. Uma queda. Um descuido. Mas Vicente nunca conseguiu acreditar completamente. Porque havia algo errado naquela morte. Algo que ninguém explicava. Algo que ninguém sequer mencionava depois. E agora, olhando para os rostos na varanda, ele sentia isso com ainda mais força. Isso é por causa da sede velha, não é? Ele perguntou, antes mesmo de pensar. O silêncio que veio depois foi suficiente. Foi rápido. Mas foi real. Um olhar trocado. Um pequeno movimento. Um incômodo que não deveria existir se aquilo não tivesse importância. Vicente sentiu o corpo inteiro reagir. Então era isso. Não era só rejeição. Era medo. Tem alguma coisa lá, ele disse, mais firme agora. O tio desceu um degrau. Você está falando demais. Mas Vicente não parou. Eu fui lá ontem. Aquela casa não está abandonada. Agora ninguém riu.
Ninguém respondeu. E isso confirmou tudo. A sede velha não era só uma casa esquecida. Era um segredo. E ele tinha chegado perto demais. A resposta veio na forma mais simples possível: expulsão. Sem discussão. Sem direito. Sem volta. Vicente pegou a mochila, sentindo o peso não das roupas, mas do que estava sendo arrancado dele naquele momento. Não olhou mais para ninguém. Porque já não havia mais nada ali que pudesse ser salvo. Desceu os degraus. Cruzou o terreiro. E só parou quando ouviu passos atrás de si. Era Anselmo. O velho capataz. O único ali que ainda parecia carregar algum tipo de humanidade. Ele não disse muito. Não podia. Mas disse o suficiente. Depois da figueira, tem uma pedra torta. Vicente franziu a testa. Debaixo dela. E então se afastou. Sem explicar. Sem olhar para trás. Vicente continuou caminhando até sair da propriedade. O portão rangeu quando ele o empurrou, e o som pareceu marcar o fim de algo que nunca foi realmente dele. O mundo do lado de fora não oferecia conforto, nem promessa, nem justiça. Só estrada, poeira e silêncio. Mas ele foi. Porque não tinha escolha. E também porque, naquele momento, algo dentro dele já começava a entender. Ele não estava sendo expulso por quem era. Estava sendo afastado pelo que poderia descobrir. Os anos passaram como passam para quem não tem tempo de parar. Vicente aprendeu a sobreviver, não a viver. Trabalhou onde apareceu oportunidade, dormiu onde foi possível, confiou em poucas pessoas e esqueceu quase tudo que podia esquecer. Menos duas coisas. A voz da mãe. E a sede velha. E foi justamente quando já acreditava que nunca mais pisaria naquela terra, que o passado voltou. A notícia chegou simples. Seu tio morreu. Mas não foi isso que mudou tudo. Foi o resto. A herança. E uma única frase deixada por ele antes de morrer. Se ele entrar, vai entender. Vicente não sabia ainda o que isso significava. Mas sabia de uma coisa. Dessa vez, ele voltaria. E não iria embora sem respostas. Vicente não voltou para a fazenda Bela Aurora como alguém que retorna para casa. Voltou como quem pisa em território que nunca deixou de observá-lo à distância. A estrada de terra parecia mais estreita, o ar mais pesado, e cada curva trazia de volta uma memória que ele não pediu para guardar. Quando o portão surgiu à frente, com a mesma ferrugem antiga e o mesmo rangido ao ser empurrado, ele sentiu algo estranho no peito, não saudade, não medo, mas reconhecimento. Como se aquele lugar sempre soubesse que ele voltaria. A casa principal estava diferente, mas não o suficiente para esconder o que sempre foi. Havia mais desgaste nas paredes, mais silêncio nas janelas, mais sombra nos cantos. A imponência ainda existia, mas parecia sustentada por algo frágil, como uma mentira repetida por tempo demais. E, de certa forma, era exatamente isso que aquela fazenda era, uma estrutura construída sobre algo que ninguém ousava dizer em voz alta. Célia o recebeu na varanda com o mesmo olhar de anos atrás, mas sem a mesma firmeza. O tempo tinha feito algo que nem a arrogância dela conseguiu impedir: desgaste. Ao lado dela, Arthur mantinha a postura rígida, tentando sustentar uma autoridade que já não parecia tão natural. Nenhum dos dois sorriu. Nenhum dos dois fingiu acolhimento. E isso, para Vicente, foi melhor. Porque significava que não havia mais máscaras. Você não devia ter voltado, ela disse, sem rodeio. Vicente apenas respondeu, e mesmo assim eu voltei. Não houve discussão longa. Não houve tentativa de convencimento. Apenas tensão. Daquelas que ocupam espaço físico, que deixam o ar mais denso e os movimentos mais lentos. Vicente não pediu permissão. Passou direto pela lateral da casa e seguiu em direção ao pomar, ignorando qualquer palavra que viesse depois. A sede velha surgiu como uma lembrança que nunca terminou de morrer. A estrutura estava mais comprometida do que antes, mas ainda resistia. As janelas quebradas pareciam olhos vazios,
A madeira escurecida pelo tempo rangia com o vento, e o mato ao redor crescia sem controle, como se tentasse engolir o lugar e falhasse repetidamente. Aquela casa não queria desaparecer. E isso, por si só, já era estranho. Vicente subiu os degraus com calma. A porta estava fechada, mas não trancada. Isso foi a primeira confirmação. Empurrou. O interior revelou exatamente o que ele esperava, e algo mais. Sim, havia poeira. Sim, havia móveis cobertos. Sim, havia abandono. Mas havia também sinais. Marcas no chão. Lençóis desalinhados. Uma cadeira fora do lugar. E o mais importante. Um rastro. Leve. Mais recente. Alguém entrava ali. Com frequência. Vicente caminhou pela sala principal sem pressa. O silêncio parecia diferente agora, não era o silêncio de um lugar morto, mas de um lugar que escondia. Ele passou os dedos sobre uma mesa coberta de pó e percebeu a interrupção. Como se alguém tivesse limpado aquele ponto específico recentemente. Pequenos detalhes, quase invisíveis para quem não está procurando. Mas ele estava. Sempre esteve. Seguiu até o corredor lateral. A porta da antiga despensa estava aberta. Na infância, ela nunca estava. Agora estava. Isso foi suficiente. Vicente entrou. O cheiro mudou. Mais fechado. Mais úmido. Mais antigo. O chão apresentava marcas claras de movimentação recente. Um tapete havia sido arrastado, deixando à mostra parte da madeira escura. E, no centro, o alçapão. A mesma estrutura. A mesma argola. A mesma sensação. Mas agora. Aberto. Não completamente. Mas o suficiente. Vicente parou. O coração começou a bater mais forte. Alguém esteve ali. Pouco antes dele. E não terminou. Ele se aproximou devagar. Abaixou-se. E puxou. A madeira cedeu sem resistência. Isso não era normal. Aquilo não estava mais trancado. O escuro abaixo parecia mais profundo do que deveria. Vicente acendeu a lanterna. Desceu. A escada rangia, mas não como madeira esquecida, como madeira usada. O ar ficava mais frio a cada degrau, mais denso, mais pesado. Quando chegou ao fundo, a sensação foi imediata. Alguém estava ali. Ou tinha estado. Muito recentemente. O chão de terra estava mexido. Pisadas. Ferramentas. Sinais claros de escavação. E, no fundo, a porta. Aberta. Vicente não hesitou. Entrou. O cômodo era pequeno, fechado, e carregava uma energia estranha. Não havia móveis, nem objetos visíveis, apenas terra. Muita terra. Remexida. Revirada. Escavada. O coração dele disparou. Alguém estava cavando ali. E estava perto. Ele deu mais alguns passos. Abaixou-se. Passou a mão pela terra. Fofa. Recente. Então ouviu. Passos. Atrás dele. Vicente se virou rápido. A luz iluminou o rosto de Arthur. E atrás dele. Célia. E, mais atrás. Anselmo. Mas havia algo diferente. Algo errado. Ninguém parecia surpreso. Ninguém parecia confuso. Pareciam atrasados. Como se tivessem chegado tarde demais. Eu sabia que você ia direto para cá, Arthur disse. Mas a voz dele não tinha confiança. Tinha tensão. Vicente se levantou devagar. Vocês já sabiam. Célia respondeu, seca. Sempre soubemos. O silêncio que veio depois foi quebrado por Anselmo. Mas nunca tivemos coragem. Vicente olhou para ele. Coragem de quê? Ninguém respondeu.
Então ele entendeu. Ainda não tinham terminado. O segredo não estava totalmente exposto. Ainda havia algo ali. Ele voltou o olhar para o chão. Para a terra. Para o ponto mais escuro. E disse: ainda tem coisa aqui. Célia deu um passo à frente. Não. Mas já era tarde. Vicente começou a cavar. Com as mãos. Sem ferramenta. Sem cuidado. A terra cedia fácil. Rápido demais. Como se estivesse esperando. E então? Seus dedos tocaram algo. Duro. Frio. Ele puxou. E o que apareceu não foi uma caixa. Nem papel. Nem objeto. Foi tecido. Escuro. Apodrecido. Enrolado. Vicente parou. O ar ficou pesado. Arthur recuou. Célia fechou os olhos. Anselmo abaixou a cabeça. Vicente puxou mais. O tecido se desfez. E o que estava dentro apareceu. Parcial. Mas suficiente. Osso. Humano. O mundo pareceu parar. Vicente ficou imóvel. Não, murmurou. Mas não era negação. Era confirmação. Ele olhou para trás. Ninguém precisava explicar. Porque todos já sabiam. E foi nesse momento que ele entendeu de verdade. A fazenda não escondia só dinheiro. Nem só documentos. Escondia algo muito pior. Algo que nunca deveria ter sido enterrado. E que, agora, tinha voltado à superfície. Vicente não se moveu por alguns segundos. A lanterna tremia levemente em sua mão, mas não por fraqueza, era o corpo reagindo antes da mente conseguir acompanhar. Diante dele, parcialmente coberto pela terra úmida, o que antes era apenas suspeita agora se tornava realidade. Osso. Humano. Antigo. Mas não esquecido. O silêncio dentro daquele porão parecia mais pesado do que em qualquer outro lugar da fazenda. Ninguém falava. Ninguém respirava direito. Porque, no fundo, todos ali sabiam que aquele momento não era uma descoberta, era um acerto de contas. Vicente passou a mão pelo rosto lentamente, tentando organizar os pensamentos que se atropelavam. Então olhou para Célia. Quem é? Perguntou. A pergunta era simples. Mas a resposta? Ninguém queria dar. Arthur desviou o olhar. Anselmo fechou os olhos. E Célia permaneceu imóvel por alguns segundos, como se estivesse lutando contra algo dentro dela. Mas, dessa vez, não havia mais como esconder. Mateus, ela disse. O nome caiu no ar como algo que deveria ter sido esquecido. Vicente franziu a testa. Quem é Mateus? Foi Anselmo quem respondeu. Ele trabalhava aqui, antes de você crescer. Vicente sentiu o estômago apertar. E o que aconteceu com ele? O silêncio voltou. Mas agora não era de dúvida. Era de culpa. Vicente deu um passo à frente. Eu quero a verdade. Célia respirou fundo. E começou. Mateus descobriu coisas que não devia. A frase era familiar demais. Que coisas? Vicente insistiu. Anselmo respondeu dessa vez, sem levantar os olhos. Dinheiro. Vicente fechou a mão com força. Desvio. Célia assentiu. A fazenda sempre deu mais do que aparecia nos registros. Seu tio, e outros, vendiam parte da produção por fora. Guardavam o dinheiro. Escondiam tudo. Vicente olhou ao redor. Para a terra. Para o porão. Para aquele lugar. E escondiam aqui. Sim. O ar ficou mais pesado. E ele descobriu. Descobriu. E tentou denunciar. Célia demorou. Mas confirmou. Sim. Vicente respirou fundo. Já sabia o que viria. Mesmo assim perguntou. E então vocês mataram ele?
Célia fechou os olhos. Não foi assim. Vicente riu. Seco. Amargo. Sempre dizem isso. Ela abriu os olhos. E, pela primeira vez, parecia fraca. Foi uma briga. Seu tio tentou impedir ele de ir embora. Eles discutiram. Mateus caiu, bateu a cabeça. Vicente ficou imóvel. E morreu. O silêncio respondeu. Mas Anselmo completou. Não na hora. A frase gelou o ambiente. Vicente virou lentamente. O que você quer dizer com isso? Anselmo levantou o olhar. E disse. Ele ainda estava vivo quando trouxeram para cá. O mundo pareceu travar. Vocês enterraram ele, vivo. Ninguém respondeu. Por que não precisava? Vicente deu um passo para trás. O ar ficou pesado demais para respirar. Mas ainda não era tudo. Ele sabia. Sentia. E minha mãe? A pergunta veio baixa. Mas cortou tudo. Célia fechou os olhos novamente. Ela viu. O coração de Vicente disparou. Quando? Naquela noite. Tudo começou a se encaixar. Ela viu vocês trazendo ele? Sim. E o que ela fez? Disse que ia contar. Vicente engoliu seco. E vocês? A resposta demorou. Mas veio. Seu tio disse que ninguém acreditaria nela. Vicente sentiu algo quebrar por dentro. Então vocês não mataram ela. Silêncio. Só fizeram ela viver com isso. Célia não respondeu. Porque era verdade. E isso era pior. Muito pior. Vicente passou a mão pelo rosto. Respirou fundo. Olhou para o corpo parcialmente exposto. Para a terra. Para tudo. E então entendeu. Não foi só por medo. Não foi só por dinheiro. Foi por controle. Por poder. Por manter tudo enterrado. E ele? Era o único que poderia trazer isso à tona. Por isso me expulsaram, disse. Ninguém negou. Porque eu era o único que não fazia parte disso. Anselmo assentiu. E também o único que poderia voltar. O silêncio se instalou mais uma vez. Mas dessa vez, era diferente. Não era mais de segredo. Era de fim. Vicente olhou ao redor pela última vez. Depois subiu. Degrau por degrau. Sem pressa. Sem olhar para trás. Quando saiu da casa, o sol já estava baixo. A luz dourada batia na fazenda, iluminando tudo com uma beleza que não combinava com o que havia ali dentro. Mas, pela primeira vez, ele não via mais aquele lugar como antes. Não era casa. Nunca foi. Era um esconderijo. Um erro. Uma mentira sustentada por gerações. E agora? Tinha acabado. O som de sirene cortou o silêncio. Viaturas se aproximavam. Anselmo havia chamado. Dessa vez, ninguém tentou impedir. Célia não falou. Arthur não reagiu. Porque sabiam. Acabou. Nos dias seguintes, a Bela Aurora deixou de ser apenas uma fazenda. Virou investigação. Notícia. Escândalo. O nome de Mateus voltou a existir. A família dele foi encontrada. A verdade veio à tona. Célia respondeu por omissão. Arthur tentou fugir. Anselmo testemunhou. E Vicente? Vicente ficou. Mas não como antes. Não como o menino expulso. Mas como o homem que voltou. E terminou o que nunca deveria ter começado. Porque, às vezes, o que a terra esconde não desaparece. Só espera a pessoa certa cavar fundo o suficiente.